Será o fim das câmeras tradicionais? Será que os celulares estão roubando espaço no nosso mercado? Bora lá que hoje o assunto é bem polêmico. O vídeo de hoje traz muita informação e muito provavelmente a gente vai precisar conversar aqui nos comentários sobre outros pontos que a gente precisa trazer para poder falar sobre o fim das câmeras tradicionais e os celulares. Calma, se você trabalha com audiovisual, eu não acredito que as câmeras vão acabar, mas a gente precisa abrir o olho porque algumas coisas estão acontecendo e se você não mudar a forma de você visualizar a produção de conteúdo hoje em dia, muito provavelmente você vai ficar para trás. Eu tenho ficado um pouco abismado quando eu vejo conteúdos com celular sendo produzidos e a gente não conseguir distinguir se ela foi feita com câmera ou foi feita com celular. Porque os celulares estão cada vez mais preparados para uma rotina de produção profissional. Hoje você vai pegar, por exemplo, uma pessoa que trabalha com social media, ela vai usar o iPhone, tudo bem. Mas aí alguns conteúdos que a gente faz, às vezes a câmera não dá conta. E eu comecei a prestar atenção nisso esses dias que a gente precisou produzir um conteúdo aqui, e a gente precisava gravar na rua. E aí a câmera não deu conta, simplesmente a câmera extremamente profissional e com vários ajustes ali, a gente não conseguiu fazer com que ela gravasse da maneira certa na rua, por conta da luz natural. E aí o Richard, que trabalha comigo, falou assim, eu vou gravar de iPhone. E a gente já fez isso algumas vezes. Depois eu pensei, por que a gente tá gravando com o iPhone se a gente tem uma câmera tão poderosa? E aí quando eu fui pegar o arquivo para editar, eu comecei a perceber que o iPhone tem muito mais inteligência para trabalhar com luz natural, para trabalhar com ambiente urbano, com outras coisas que não são estúdios, 100% controlado. E aí simplesmente não estourava o fundo, simplesmente você só precisava gravar. E a qualidade ficou altíssima, a qualidade ficou maravilhosa, não dependeu de outras coisas. O vídeo ficou parecendo mesmo que foi gravado até com câmera, mas ele foi gravado com um iPhone. E o grande ponto para mim será que a gente que trabalha com audiovisual, a gente está preparado para parar de usar câmeras em alguns momentos específicos para usar celulares, porque realmente eles são melhores e nos permitem usar ferramentas mais fáceis para o nosso dia a dia e chegar no resultado que a gente precisa? Porque muitos de nós têm um certo orgulho ali, uma certa vaidade de que não usa iPhone para nada, não usa celular para nada e que só o que importa é a câmera. Mas o que eu tenho mudado na minha opinião o que importa é o resultado. Não interessa se você usou uma câmera de cinema, se você usou uma câmera de entrada, se você usou uma lente Ultra Mega Blaster ou se você usou um iPhone. Ficou bom e converteu algum resultado para o teu cliente é o que importa. E quando a gente não muda a nossa mentalidade nesse sentido, quando a gente acaba ficando muito fechado para querer fazer da nossa forma, a gente acaba perdendo muita oportunidade na vida. É que nem quando a gente fala sobre editor de vídeo. Existe o DaVinci Resolve, existe o Premiere, mas também existe o CapCut. E há um tempo atrás eu precisei usar o CapCut porque tinha uma função que o Premiere não tinha, que era para remover o fundo de uma coisa que não tinha fundo verde. O Premiere não tem, o DaVinci não tem, mas o CapCut tem. E era um vídeo social, eu precisava fazer mesmo com aquela carinha de social, então não fez nenhum sentido eu ficar sofrendo e querendo fazer a coisa na mão ali, frame a frame no Premiere, se eu tinha uma outra ferramenta que podia usar só porque é uma ferramenta mais simples, mas ela tem a ferramenta que eu preciso. Então muitas vezes a gente fica muito mais focado na ferramenta do que no resultado. Isso é um problema para quem trabalha com audiovisual. Se você está muito mais focado na ferramenta que você usa do que no resultado, você precisa reaprender a trabalhar. Porque o que importa é o resultado final. Sempre o que eu vou falar é isso. Não importa se eu estou usando lá aquela luz do fundo aqui, ó, essa luz azul. Não importa se é uma Marantz, se é aquelas LED que você consegue mudar a cor com controle. Não importa se isso é uma luz barata, uma luz cara. Tá bonito e tá resolvendo meu vídeo. Eu não vou nem falar que luz que é para não ter esse problema. Mas assim, a gente precisa parar de achar que a ferramenta é mais importante que o resultado. É o contrário, o resultado é mais importante que a ferramenta. Não importa se você usa um martelo caro ou um martelo barato para pregar o prego. Se ele está ali pregado e está cumprindo a função dele, é o que importa. Então, muitas vezes a gente fica sempre querendo achar uma forma de comprar equipamentos mais caros. Não está errado, você pode comprar, não tem nenhum problema. Desde que você não pare de produzir, desde que você não pare de fazer coisas porque você não tem um equipamento específico. É claro que para mim é um pouco mais fácil falar sobre isso porque eu tô aqui dentro do estúdio, cheio de equipamentos, cheio de câmeras profissionais, microfone e tudo mais, mas não é por isso que eu vou deixar de usar um iPhone, não é por isso que eu vou deixar de usar o meu celular, não é por isso que eu vou deixar de usar outras coisas que me facilitam o dia a dia só porque eu tenho um ego de querer usar aquilo que tá ali. E essa é a lição que eu quero trazer pro vídeo de hoje, que a gente pare de achar
que usar uma câmera é mais importante do que o resultado que a gente vai fazer. Pare de achar que porque aquele microfone específico lá você não está com ele naquele momento, você tem outro, que ele não vai ficar bom. Então, às vezes, um conteúdo que você vai produzir com o celular, ele vai converter muito mais ali em dinheiro para o teu cliente, aquele criativo que você vai fazer com o celular vai trazer muito mais resultado do que um gravado com câmera. E o que importa, no fim de tudo, o que importa é o resultado. Então, preste atenção nisso. Não deixe o teu ego falar mais alto, porque os celulares estão chegando cada vez melhores e cada vez mais em conta. Eu sei que é difícil falar isso porque no mercado do Brasil hoje um iPhone custa 4, 5 mil reais. Só que hoje você vai fazer um kit de câmera, ele custa mais que isso. Ele custa ali, sei lá, uns 8 mil reais e você ainda vai ter que comprar muita coisa, né? Vai ter que comprar luz, vai ter que comprar não sei o que e tal. Então, às vezes o iPhone ali, uma luz mais barata, ele já vai sanar uma produção de conteúdo que você precisa muito mais fácil, muito mais barata e você vai já começar a produzir resultado simplesmente porque você não teve o ego ali de querer comprar já uma câmera, uma lente caríssima, sei lá, um microfone caríssimo, mas você consegue fazer com o que você tem em mãos. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho porque toda semana tem vídeo novo aqui. Beleza? Até mais, galera!